cérebro é responsável pelo controle que temos pelo nosso próprio comportamento, a nossa autonomia. E dentre tantas funções que o nosso cérebro desempenha, hoje eu vou falar sobre as funções executivas. Funções executivas se referem a um conjunto de habilidades que são fundamentadas em atingir metas, exibir autocontrole e gerenciar respostas emocionais e comportamentais. Ninguém nasce com as funções executivas prontas, mas quase todo mundo pode aprender. Elas se desenvolvem com o amadurecimento, experiências e práticas. As funções executivas, elas começam a se desenvolver ali com 4, 5 anos, mas elas tendem a melhor se desenvolver na adolescência e se encerram no seu desenvolvimento com 25 anos. Podemos estimular ainda na infância esse desenvolvimento com atividades lúdicas, brincadeiras, interações, esportes em geral. E todos os estímulos que tenham atenção, concentração, planejamento, disciplina são bem utilizados para esse desenvolvimento das funções executivas ainda na infância. Tem exemplos bem práticos dessas brincadeiras, como por exemplo o jogo da memória. É um jogo simples, só que ele estimula ali, no aprendizado da memória de curto prazo. Ele também monta uma estratégia, que aquela criança sabe onde está a pecinha, e ele pensa numa estratégia para o oponente dele não ganhar, não memorizar onde está aquela pecinha que ele já memorizou. Nós temos também o jogo de dama, de xadrez, de trilha, que são jogos assim que fisgam ali a concentração da criança. Então, o que essa criança faz? Ele aprende e aplica regras, são jogos com várias regras. Ele faz um planejamento a curto e a longo prazo de jogadas, ele antecipa jogadas, ele adapta a estratégia ao longo do jogo, que é a estratégia pessoal mesmo dele, E assim são várias outras brincadeiras, que estão profundamente ligadas a esse desenvolvimento das funções executivas, que são aplicadas na escola ou em casa, são práticas que ali a partir dos 4, 5 anos, que inclusive os 5 anos onde a criança entra no pré, na escola, eles já são sempre estimulados para essas funções que são tão importantes na vida de um indivíduo. Como nós já percebemos que as funções executivas são muito importantes, ainda assim há maneiras de prejudicá-las, como por exemplo com lesões, Então, se você lesiona ali aquela área do córtex pré-frontal, você vai sair prejudicado com o seu comportamento, a sua autonomia no meio ambiente, Você perde esse controle executivo. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma lesão que afeta a memória de trabalho. Essa pessoa é incapaz de ler um texto comprido ou de fazer uma receita com muitos ingredientes, muitos passo a passo ali no modo de preparo. Por quê? Porque você precisa dessa memória a curto prazo, por exemplo, num texto, que você tem que lembrar qual foi o último parágrafo que você leu para você continuar. Se você tem essa parte lesionada, você não consegue, assim como uma receita também, várias outras atividades do dia a dia. Outra parte que pode ser danificada, com uma lesão é a flexibilização cognitiva. Uma pessoa que tem essa área danificada, ela não consegue mudar o trajeto, por exemplo, está indo para o trabalho, precisa passar no mercado antes e depois ir para o trabalho. Ele não consegue mudar esse trajeto, porque ele não tem essa flexibilização dessas atividades que são sequenciais na vida dele, de rotina, entende? Então, assim, é uma coisa que prejudica. É importante que tenha essa flexibilidade sempre em tudo na vida. Você já se imaginou sem flexibilidade? Às vezes é tão natural, mas tem gente que não tem, que tem essa parte lesionada. O controle inibitório. Quem tem essa parte danificada, ele não consegue resistir a distrações, coisas da rotina, um hábito. Ele não consegue resistir a esse hábito, ele não tem essa inibição.
Às vezes aqueles 5 segundos que a gente para e pensa antes de reagir, essa pessoa também não tem. Ela é um pouco inconsequente, né? Porque ela não inibe, nada ela inibe. Mas também é uma área que foi prejudicada. E há outras também lesões que prejudicam, como por exemplo, a incapacidade de avaliar consequências. Essa é uma função extremamente importante. Você precisa avaliar a consequência do ato que você vai tomar. Ou também aprender a utilizar regras, né? De extrema importância. Então, são lesões que podem acontecer e que vão prejudicar o indivíduo, tanto na vida pessoal quanto ao meio ambiente onde ela vive. Em resumo, as funções executivas são extremamente necessárias para o desenvolvimento humano, para quando for preciso agir de forma contrária a um hábito fortemente adquirido.